Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a atividade 3 do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2. O título é Os Gols do Campeonato Brasileiro de 2019. Essa atividade fala de saldo de gols. Aqueles que gostam de futebol já devem saber como é que funciona. E para quem não gosta, antes da atividade, eu trouxe aqui um exemplo. Saldo de gols é a diferença entre os gols que o time marcou e os gols que ele sofreu. Como assim? Nesse exemplo, o time A marcou 10 gols e sofreu 7. Qual a diferença de 10 para 7? Primeiro, ele marcou mais ou ele sofreu mais gols? Nesse caso, ele marcou mais. Então, o saldo vai ser positivo. Quantos gols ele marcou a mais do que ele fez? 10 tira 7, fica 3. Então, o saldo de gols dele, 3 positivo. Esse 3 poderia aparecer sem o sinal de mais, porque sempre que um número não tem sinal, ele é positivo, tá bom? O time B. O time B marcou 15 gols e sofreu 9. Ele também marcou mais gols do que sofreu, então o saldo dele também será positivo. Quantos gols ele marcou a mais do que ele sofreu? 15 tira 9, 6. Então, o saldo de gols dele, 6 positivo. O time C marcou 15 gols e sofreu 20. Ele sofreu mais do que marcou. Então, o saldo de gols dele vai ser negativo. Quantos gols ele sofreu a mais do que ele marcou? 20 tira 15, fica 5. Então, o saldo de gols dele, 5 negativo. E o time D marcou 8 gols e sofreu 11. Sofreu mais do que marcou, então o saldo também vai ser negativo. 11 tira 8, 3. Então, o saldo de gols do time D, menos 3, ou seja, 3 negativo. Lá nas páginas 100, 101 e 102, nós temos a seguinte atividade. Começa mostrando uma tabela do Campeonato Brasileirão de 2019. Traz aqui 5 times, a posição deles. Em primeiro lugar, o Flamengo. Oitavo, Corinthians. Não tem todos, né? Tem só alguns. São 20 times, aqui só tem 5 deles. Décimo, o Goiás. 18º, CSA. E 20º, Avaí. Aí nós temos uma coluna nessa tabela com os gols que eles marcaram, outra coluna com os gols que eles sofreram, a quantia de gols, e a última coluna, o saldo de gols. O Flamengo, por exemplo, que aqui é o primeiro, ele marcou 86 e sofreu 37. Marcou mais do que sofreu, portanto, saldo positivo. Por que 49? Porque a gente faz 86 menos 37, dá 49. O último, o Avaí, que é o 20º colocado, ele marcou 18 e sofreu 62. Ele sofreu mais do que marcou. Por isso, o saldo é negativo. Aqui o menos. E por que é 44? Porque 62 tira 18, fica 44. Tá? E assim, os outros foram calculados da mesma forma. Se ele sofreu mais gols, saldo negativo. Se ele fez mais gols, saldo positivo. E o valor, o número que vai aqui é sempre um menos o outro. Vamos para as perguntas, então. A letra A diz assim: por que as representações do saldo de gols dos clubes Goiás, CSA e Avaí são diferentes das representações do saldo de gols do Flamengo e Corinthians? A diferença é o sinal. Porque é o que a gente está conversando, tá? Então, escrevam lá com as palavras de vocês. Na letra B, a pergunta é: quem tem o melhor saldo de gols? O CSA ou o Avaí? O CSA, está aqui o saldo de gols, sofreu 34 gols a mais do que marcou, então saldo menos 34. Já o Avaí sofreu 44 a mais do que marcou.
Então, qual que está melhor desses dois, considerando o saldo de gols? Letra C. Qual a diferença de gols marcados entre o primeiro e o 10º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro de 2019? Bom, aqui pergunta a diferença dos gols marcados, não é do saldo de gols. Então, dos gols marcados, o primeiro é o Flamengo, 86. O 10º é o Goiás, que marcou 46. Qual a diferença? Gente, quando pergunta assim qual a diferença, é para calcular a diferença, fazer um menos o outro, tá? Por exemplo, se eu digo assim, qual a diferença de idade entre dois irmãos que têm 15 e 10 anos? Eu não quero que vocês escrevam lá, a diferença é que um tem 15 e um tem 10. Quanto? Quanto que dá? De 10 até 15, nesse caso, é 5. Tem que fazer o cálculo, tá? Porque em outras atividades eu tenho visto que o pessoal coloca lá a diferença de temperatura, por exemplo, que tal dia foi tantos graus e tal dia tantos. Mas eu quero saber, daqui até lá, desse dia para esse dia, quanto mudou? Quantos graus tem ali no meio? Nesse caso, quantos gols tem de 86 para 46? Tá? Tem que fazer o cálculo. Letra D. Quantos gols o Clube Goiás terá que marcar para igualar o saldo de gols do Corinthians, sem tomar nenhum gol? Então, vamos supor que o Goiás, que está com menos 18, ele não vai sofrer nenhum gol, ele só vai marcar. Vamos supor. Para ele ficar igual ao Corinthians, que está com 8 positivo. Bom, do menos 18 até o 8, quantos gols ele tem que marcar? Vamos pensar assim, ele está devendo 18 gols. Se ele fizer 18, ele chega no zero. Aqui não teve nenhum caso de saldo de gol zero, mas isso acontece quando marca e sofre a mesma quantia. Se marcou 10 e sofreu 10, saldo de gol zero. Então, se o Goiás, que está com menos 18, fizer 18, ele chega em zero. Mas para alcançar o Corinthians, ele vai ter que fazer mais 8 ainda. Então, ele precisa de 18 para chegar no zero e mais 8 para alcançar o Corinthians. Tá bom? Então, calculem aí. Letra E. Quantos gols o último clube da Série A teria que marcar neste campeonato para ficar com o melhor saldo de gols? O último clube é o Avaí, que está com 44 negativo. Para ele ficar com o melhor saldo de gols, ele tem que ficar melhor que o Flamengo, que está com 44. Então, ele teria que ficar com 50 no mínimo. Quantos gols ele teria que marcar? É parecida com a anterior. Se ele está com menos 44, se ele marcar 44, ele chega no zero. Mas para passar do primeiro, ele vai ter que fazer mais 50. Então, quanto que dá isso? Calculem aí também. F. Se o Avaí tivesse sofrido o mesmo número de gols que o Corinthians, qual seria o seu saldo de gols? Cadê o Avaí? Se ele tivesse sofrido o mesmo número de gols que o Corinthians foi 34. Então, esse 34 viria para cá. Vamos imaginar que não é 62 aqui, é 34. É isso, né? Vamos só ler bem para ver se eu não estou interpretando errado. Se o Avaí tivesse sofrido o mesmo número de gols que o Corinthians, qual seria o saldo de gols? Então, imagina que aqui agora é o 34. Ele fez 18, sofreu 34? Bom, ainda sofreu mais do que fez, ainda vai ser negativo. Quanto? Faz um menos o outro, 34 menos 18, para ver quanto. E letra G, qual a diferença do saldo de gols entre o Goiás e o CSA? Explique como você pensou. Diferença do saldo de gols do Goiás e CSA. Goiás está aqui, CSA está aqui. Qual a diferença de um para o outro? De menos 34 até menos 18. Mais uma vez, que nem eu falei antes, não é
Só botar aqui um é menos 34 e outro é menos 18. Quantos gols tem aqui no meio de menos 34 até menos 18? Calculem aí e expliquem como pensaram.